Boa noite, Thelmo. O tema é candidaturas subjúdice, né, 2020. O problema aqui é que você tem uma quantidade muito grande de candidaturas subjúdice no Brasil, né? Eu não tenho um número para a eleição de 2020, mas dá para estimar, assim, grosseiramente, olhando o que aconteceu com a eleição passada, de 2018. Embora seja uma eleição diferente, né, com menos candidatos, né? A eleição de 2018 você teve 28 mil candidaturas, entre presidente até deputado distrital, estadual. Nessa eleição, cerca de 1.400 candidatos ficaram subjúdice, que dá 5% do total de candidatos. Alguns deles devem ter atravessado a própria eleição. Esse é um quadro muito mais administrável. Agora, quando você entra numa eleição, né, municipal, como a nossa agora, a coisa muda de figura, porque você tem cerca de 580 mil candidatos, a maioria deles vereadores, né? Cerca de um pouco mais de 500 mil candidatos a vereador em todo o país. Se a gente aplicar essa taxa de 5% de candidatos subjúdice, né, tirada lá da eleição de 2018, o que a gente vai ver é um número grande, de cerca de 29 mil candidatos, potencialmente podem estar subjúdice nessa eleição. Bom, claro, levando em conta as limitações dos tribunais eleitorais, né, que não são servidos de corpos de juízes próprios, né, eles pegam emprestados da Justiça Estadual e da Justiça Federal os juízes para julgarem em cada eleição os casos eleitorais. Então você tem aí uma situação muito difícil, que explica essa instabilidade, essa insegurança jurídica do eleitor de ir às urnas e votar em candidatos que podem simplesmente ter seu registro cassado depois da eleição, né? A maioria é cassado antes, mas muitos podem sobreviver, que podem não dá tempo de julgá-los, e eles atravessam a eleição lá dentro e como candidatos que estão lá na urna e que o eleitor pode votar, né? É claro que esses candidatos agora vão aparecer como candidatos subjúdice, como um alerta para o eleitor. Isso pode ajudar um pouco o eleitor se defender, fazer um movimento defensivo, né, de não votar em candidato subjúdice. Mas o fato é que isso não se, o grau de informação do eleitor sobre o candidato não alcança esse requinte, né? O melhor seria que a gente tivesse regras eleitorais que coibissem essa situação, porque o impacto é evidente, né? No caso dos vereadores, por exemplo, os candidatos que atravessam o processo eleitoral subjúdice e se não tiverem seus registros cassados, eles vão ter que ser recolocados no cômputo geral. Então, certamente, a gente vai ter um primeiro resultado eleitoral e depois vai ter que ter uma recontagem no caso daqueles vereadores que tiveram seus recursos acatados e mantiveram seu registro, porque a princípio eles vão contar como votos nulos, né? No caso das eleições majoritárias, se dá o contrário, ele vai ser contado, o voto dele vai ser contado até o final. Então, se ele ganha a eleição numa cidade menor, que tenha menos de 200 mil eleitores, se a candidatura dele é confirmada, tudo bem, ele toma posse. Se a candidatura dele não é confirmada, né, o registro é cassado no recurso, então aí o segundo colocado deve assumir o cargo de prefeito. Agora, numa cidade maior de 200 mil eleitores, a situação é um pouco diferente, porque ele ganhando a eleição, numa eleição no segundo turno, né, e tendo a sua candidatura depois cassada, isso pode implicar em novas eleições, nesses casos. Então, é uma insegurança jurídica, é algo que torna mais confuso e mais difícil a nossa democracia, e seria algo que deveria ser objeto de reformas normativas para impedir que isso continue acontecendo, né, criando transtornos ao processo eleitoral, criando insegurança jurídica para os eleitores e também para os partidos. Eu imagino que pelo menos duas medidas seriam importantes
Uma seria a antecipação dos prazos eleitorais, de modo a dar maior conforto aos tribunais, aos juízes eleitorais e aos tribunais de julgarem, né, eventuais recursos. O segundo seria uma informatização de todo o processo de registro. Com isso você já filtraria uma série de incongruências burocráticas, normativas, de datas, enfim, de domicílio eleitoral, enfim, coisas que poderiam passar por esse filtro, que no caso da informatização não passariam pelo filtro, então aí você já reteria uma série de candidaturas inviáveis, né? E dentro desse pacote da informatização, eu acho que ela deveria se dar exclusivamente sob a responsabilidade do partido. E aquele partido que fosse desleixado no seu processo de registro e que tentasse, ou que agisse de má fé, interpondo recursos para tentar viabilizar candidaturas, porque isso acontece eventualmente, porque muitas vezes o candidato sabe que não pode ser candidato, mas se lança para puxar legenda, para reforçar a imagem do grupo político dele. Enfim, nesse caso, o partido deveria ser penalizado, né? Tal como a lei prevê, inclusive com desconto do fundo partidário e do fundo eleitoral, entre outras penalidades. Eu acho que dessa maneira a gente coibiria essas confusões burocráticas e essa má-fé também, né, dessa enxurrada de candidatos subjúdice que infernizam, né, nossas eleições de 2 em 2 anos. Ok? Então essa é a minha análise sobre o problema. Uma boa noite, um abraço.